Os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional e do CIMEI em 2024, devido a débitos pendentes, têm uma nova chance de regularizar a situação. Os débitos devem ser quitados e o reenquadramento solicitado até esta sexta-feira, dia 31 de janeiro. O contador Otávio Araújo explica como o microempreendedor pode consultar e resolver possíveis pendências financeiras e cadastrais para garantir a aprovação no Simples Nacional e no CIMEI. Isso mesmo, Danilo. No mês de janeiro de 2025, as empresas optantes pelo Simples Nacional e pelo MEI, né, o CIMEI, eles que foram excluídos desse regime tributário no ano de 2024, eles podem usar o mês de janeiro para regularizar as pendências cadastrais, fiscais e tributárias, a fim de manter a regularidade nesse regime tributário. Bom, a exclusão desse regime tributário, ela pode ter ocorrido devido ao MEI não ter entregue, por exemplo, a declaração anual do MEI, ou até mesmo não ter pago valores relativos ao MEI nesse período. Então, o contribuinte, né, que possa ter deixado de recolher ou de ter feito essa declaração, ele pode fazer a consulta no site, né, consultar o optante pelo MEI, pelo Simples Nacional, onde ele informa o CNPJ e consegue identificar se ele foi excluído desse regime tributário em 31/12/2024. Para regularizar essa informação, né, a sua situação cadastral e manter essa regularidade, ele vai ter que identificar se é somente débito que está em atraso, por exemplo, os valores mensais do MEI, ou se está faltando alguma declaração. Então, ele vai ter que regularizar essa declaração, vai transmitir essa declaração para a Receita Federal, gerar as guias de recolhimento mensal do MEI e efetuar o pagamento ou o parcelamento. Ele consegue fazer também o parcelamento desses débitos de forma a facilitar, né, essa regularização. Ele destaca as principais consequências para o MEI que não regularizar sua situação e não solicitar o reenquadramento. Bom, o MEI que deixar, né, de regularizar e solicitar o enquadramento até 31 de janeiro, ele será excluído definitivamente desse regime tributário. Então, ele passa a ser tributado, pode ser no lucro presumido, que geralmente será enquadrado, né, da Receita Federal e do Estado. E isso traz uma série de consequências, principalmente a carga tributária desse contribuinte, onde pode ser elevada, né, devido ao faturamento menor que ele possui. Também o número de declarações que ele tem que declarar à Receita Federal. Então, mensalmente, ele vai ter que fazer declarações para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para o município e, consequentemente, se ele estiver enquadrado no lucro presumido, ele precisa de uma assessoria imediata do contador para transmitir essas declarações, porque realmente precisa desse apoio e a legislação até obriga a ter esse profissional. E isso, né, caso não tenha essas declarações mensais entregues com alteração do regime tributário, ele vai estar sujeito à multa também. E as multas nesse regime tributário elas são muito mais elevadas do que no MEI. Então, realmente, o contribuinte tem que ficar atento para regularizar a sua situação. Muitas vezes, alguns contribuintes, eles abrem o MEI, depois para de usar, não precisa, mas mantém aquele CNPJ ativo, né? Então, ele tem que se perguntar, poxa, eu realmente preciso desse CNPJ, eu estou fazendo alguma atividade econômica? Se sim, regulariza. Se não, talvez não tenha necessidade do MEI, pode pensar em baixar e não manter esse CNPJ, né? Que é uma forma de evitar alguma dor de cabeça no futuro. O contador destaca as vantagens de estar enquadrado no Simples Nacional e no CIMEI em comparação a outros regimes tributários. Bom, comparativamente a outros regimes tributários, o Simples Nacional e o MEI traz muito mais facilidade na apuração dos tributos. Fica muito mais fácil, o número de declarações que esses contribuintes têm que transmitir à Receita Federal também é menor, então facilita o dia a dia desse contribuinte. Então já é um benefício que ele possui, né? Devido ao faturamento menor que esses contribuintes geralmente têm, a carga tributária também não fica tão elevada, porque no Simples Nacional, por exemplo, o percentual de início de tributação é 4%, que para o Brasil é um percentual baixo de tributação. Então, esse contribuinte, além da redução nos tributos, né, que ele tem nesse regime tributário, tem a facilidade e o MEI, por exemplo, ele garante ali a sua segurança junto ao INSS, né? Então, ele está seguro junto ao INSS em questão de acidente de trabalho, auxílio maternidade para as mulheres, tudo vai estar coberto, né, pelo MEI e também pelo Simples Nacional, se ele fizer o Prolabore mensal.